Hoje é 26 de outubro de 2021, são 14 horas e 20 minutos, mais ou menos. O escriba encontra um tempo no meio de seus afazeres para uma comunicação que pretende ser breve com seus companheiros a respeito das eleições que vêm por aí para a renovação do Conselho Seccional e da participação dos paulistas no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Há 4 chapas sem perspectiva, a não ser que o Leite Fernandes esteja errado. Patrícia Vanzolini, de um lado, a doutora Débora, do outro, Mário de Oliveira Filho é um terceiro. E parece que o presidente Caio é candidato outra vez à eleição na pretensão a ser reeleito. Tocante a Caio, este escriba o respeita como advogado. Parece ter o preenchimento certo dos requisitos éticos para liderar a classe, mas, num sentido também básico, a transmissão da potencialidade do presidente Caio desde a posse até agora tem sido uma transmissão energética de caráter moderado. Não há notícia de que haja praticado algum ato muito importante na direção da nossa classe nesse triênio. Foi moderado, quieto, observador, sim, daquilo que vem acontecendo, mas não teve nenhum comportamento que pudesse entusiasmar os 400 e poucos mil advogados inscritos na seção de São Paulo. Evidentemente, nós estamos num período em que a pandemia andou silenciando a voz e as energias dos nossos companheiros todos. Pode ser que isto tenha contribuído para que o presidente Caio não tenha praticado um comportamento muito adequado a otimização da liderança. Ele há de poder explicar o que fez, o que deixou de fazer. Acontece claramente que o presidente Caio deve ter desenvolvido suas atividades no interior do estado de São Paulo com o não soerguimento da vitalidade da capital. Pode ter acontecido isto, ou não. De qualquer forma, quando tomou posse, o presidente Caio afirmou que não pretenderia insistir no novo mandato quando terminasse o seu primeiro. Mudou de ideia e é bom dizer que quando tomou posse, ou numa entrevista após tomar posse, afirmou textualmente que não pretendia a reeleição e ia aguardar que aparecessem lideranças novas para o soerguimento da vitalidade dos 400 e poucos mil advogados que São Paulo tem. Isto não significa que o Paulo Sérgio Leite Fernandes tenha preferência por outras das 3 chapas remanescentes, ou seja, aquela liderada pela doutora Débora, aquela outra liderada pela doutora Patrícia, 2 mulheres competentes, aquela liderada pelo advogado Mário de Oliveira Filho, cujo pai, diga-se de passagem, este escriba conheceu há muitos e muitos anos atrás. Mário de Oliveira pai, que tinha um jornal que conseguia editar a duras penas
O Paulo Sérgio se lembra muito de Mário de Oliveira Pai, por quem tinha e continua tendo, tinha afeto por ele, e hoje tem um respeito muito grande pela memória de Mário de Oliveira Pai, e respeita muito também o colega criminalista Mário de Oliveira Filho. São 4 chapas. Os programas de cada uma delas não foram publicizados, não foram divulgados. E, mesmo que tivessem sido, é bom dizer que a classe dos advogados está muito triste, desprovida de méritos no sentido de lutar, de combater, no sentido de tornar ou fazer com que a advocacia retorne a um lugar mais maiorizado no sentido de respeitabilidade da profissão. É isso que vem acontecendo. Os advogados paulistas e, quiçá, os advogados brasileiros estão cansados, quem sabe, estão entristecidos e estão com uma desconformidade a saber que é exatamente nos períodos críticos que as entidades de classe devem manifestar a sua confiança no futuro. Este antigo criminalista, aos 86 anos, deve dizer que enfrentou essa pandemia não em casa, enfrentou-a no escritório, trabalhando dia a dia, enfrentando as agruras, vacinado com as 3 vacinas, cuja eficácia foi negada lá atrás pelo presidente Bolsonaro, e constituindo tal negatividade um aspecto muito importante nas eleições à presidência da República que vem por aí. O Paulo Sérgio Leite Fernandes manteve na sua vetustez a vontade de tentar ultrapassar esse período ruim e continuar sentado no seu velho assento de criminalista, de consultor, de confessor às vezes, a manter ou tentar manter os colegas mais jovens numa posição de enfrentamento dessa crise que não se iludam os companheiros, é uma crise também na transmissão da juridicidade do direito em vigor. Então, as críticas feitas ao presidente Caio não significam que o Leite Fernandes tenha censura qualquer a ele, no sentido ou na porção da univocidade de uma manifestação censora. Não, porque não tem também, até o momento, entusiasmo maior em relação a um ou outro, ou a uma ou outra candidata à eleição, porque não conhece os programas de cada qual, não lhe foram apresentados os pontos relevantes para que merecesse um ou outro candidato, ou uma ou outra candidata ou um terceiro candidato à eleição, para que merecesse qualquer um deles ou qualquer uma delas proeminência em relação aos outros. É preciso, sim, que haja um programa de enfrentamento, algum fato que fosse, ou algum conjunto de pretensões, que fosse tal conjunto servir de alerta a que a classe pudesse escolher um ou outro, ou uma ou outra, em
primor de uma concorrente adversária. Nós estamos num período ruim, sim, um período de enfrentamento difícil, mas é imprescindível, é necessário que nós consigamos revitalizar a nossa profissão, porque a pandemia vai se indo embora, ou a pandemia se vai embora. E vem vindo uma crise econômica muito séria a arrostar a tranquilidade dos brasileiros. Sai uma crise e vem outra, com o poder judiciário posto embaixo das mesas, com certeza. Despreparado porque intimidado frente aos desafios que vêm por aí, precisando também os juízes saber que o povo necessita de confiabilidade na toga da magistratura, na toga do Ministério Público e na beca da advocacia. O Leite Fernandes hoje é pura e simplesmente um observador. É um sobrevivente de uma época que já se foi, que já era grande, já era homem feito quando Getúlio Dornelles Vargas deixou esta vida para entrar na história. Lá atrás, e muito atrás, já foi candidato ao Conselho da Ordem várias vezes, já representou a entidade em Brasília, no Rio de Janeiro, depois no Conselho Federal, já participou de muitas e muitas eleições, e deve dizer, Paulo Sérgio Leite Fernandes, que não perdeu qualquer delas, porque sempre foi vencedor, uma crestação do destino, aquela de não ter perdido nunca uma eleição a cargo eletivo na Ordem dos Advogados do Brasil, o que lhe dá, sim, a experiência adequada, suficiente, e o mérito a saber como as coisas vão, e que é preciso uma valentia muito grande dos nossos candidatos para enfrentamento do que vem por aí. O Paulo Sérgio, então, não tem razão alguma para enaltecer a liderança do presidente Caio durante este triênio. E também não tem entusiasmo suficiente a preferir uma chapa à outra neste combate que se avizinha. É preciso que ele saiba como as coisas se apresentam a cada qual, o que cada qual pretende fazer nesse período muito duro para a advocacia que vem por aí, para que possa entusiasmar-se, quiçá, por uma ou outra das chapas. Deve dizer que tem um respeito muito grande por todos os colegas que são candidatos, pelas duas advogadas que são providas de uma classificação muito boa, ética e produtiva na advocacia, pelo companheiro Mário de Oliveira Filho, que é um advogado criminal honesto e com boa disposição, mas até o momento não sabe como vai optar por uma delas. O que pode e deve dizer é que o presidente Caio deveria presidir, sim, a corporação no sentido de renovação da liderança. Foi o seu propósito primacial, logo, ou logo depois de exercitar pela primeira vez a possibilidade de movimentar o bastão, de
comando mudou de ideia, o presidente quer continuar a exercitar a presidência, deve ter as suas razões. Dentro do contexto, o Paulo Sérgio se propôs a ouvir todos os candidatos aqui no site, que já é antigo, tem lá seus 10 anos já de existência, sabendo, o Leite Fernandes, que a publicidade das manifestações dos candidatos é muito importante. A maiorização da pretensão de cada qual. A palavra está concedida, aberta a cada um deles, ou a cada uma delas, bastando que todos venham fisicamente até aqui, porque é preciso que haja um sentido de igualdade, de equanimidade em todos. Se o presidente Caio quiser dizer que ele vem para pretender a reeleição, há de ser recebido aqui com todas as honras, evidentemente. Honras estas que são também deferidas aos outros candidatos ou às outras candidatas, as duas, que são colidentes nas pretensões de cada uma. A palavra está aberta, mas é preciso que quem quiser expor suas ideias, que venha até aqui. A doutora Débora, muito simpática, aliás, conversou bastante conosco, demos uma ou outra boa risada. Ela deu o seu recado, a doutora Patrícia virá ou não aqui, e se quando vier há de ser tratada também com todo acarinhamento. O doutor Mário de Oliveira Filho tem na sua chapa o doutor Roberto Delmanto Júnior, que é uma criatura exponencial na advocacia criminal, um professor, filho de Roberto Delmanto pai, de quem este advogado é amigo íntimo e há de ser recebido aqui também com todo o amor possível. E o próprio presidente da ordem, se quando vier aqui, há de ser recebido com todas as loas possíveis por este criminalista que é octogenário. O Paulo Sérgio tem 86 anos e pode esperar no seu assento que venham visitá-lo com todo o afeto possível que o Paulo Sérgio pode dedicar àqueles que são mais moços e são mais jovens no exercício da atividade política e da própria vitalização da existência. Dito isto, vamos terminar. Hoje é um dia esquisito. Ontem fez muito frio. A tarde hoje continua quente. As eleições vêm chegando. As eleições da presidência da República vêm vindo também. E aquilo que este escriba não disse em relação aos 4 candidatos à presidência da ordem, porque precisa equilibrar o carinho que tem por todos. Este escriba precisa dizer em relação ao presidente da República: nós vamos muito mal na chamada política a nortear os destinos da nossa pátria. Não estamos bem, não. A situação está delicadíssima, o povo começa a se irritar com muito fervor e o Brasil está numa expectativa de crise a se avantajar. E isso, obviamente,
não permite que Leite Fernandes seja muito entusiasmado em relação ao clã Bolsonaro, porque não tem afeto por nenhum deles, também não tem falta de afeto a nenhum deles, mas em relação ao presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro vai muito mal. Se quando conseguir restabelecer-se na confiança da brasilidade, há de ser um quase milagre. Que o tente. Se quando o conseguir, há de ser reverenciado também por este velho criminalista que teima em advogar, sim, teima em fazer valer a sua expectativa de poder viver mais para servir a advocacia criminal, para servir a brasilidade e, quiçá, para contribuir um pouquinho a que o Brasil se reaprume nessa crise que está a terminar quanto à pandemia e que vai começar com muito furor quando esta pandemia estiver a terminar. E la nave va.